Primeiramente, se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Olha, é 1 segundo, não paga nada, é só clicar no botão inscrever e você está fortalecendo a oposição ao desgoverno Bolsonaro, porque quanto mais inscritos nós tivermos, mais alcance nós teremos para levar a verdade para as pessoas e quebrar as fake news do Bolsonaro, inclusive a fake news que eu vou falar aqui hoje sobre, que é... Tem um inquérito no TSE e um outro no STF que são do Bolsonaro atacando as urnas eletrônicas. Muita gente deve lembrar, mas no dia 29 de julho o Bolsonaro fez uma live em que ele atacava as urnas eletrônicas. Logo depois, ele, numa entrevista concedida, vazou trechos de uma investigação sigilosa da Polícia Federal. E aí, eu vou te falar, eu não sei se o seu dia está sendo bom, se não está sendo bom, espero que esteja sendo excelente, mas eu vou falar, o dia do Bolsonaro está sendo pior que o seu. Por quê? Porque o Bolsonaro foi intimado pelo STF a depor na Polícia Federal. E veja bem, ele vai depor para a delegada Denise. A delegada Denise é o terror de Jair Bolsonaro. Sabe por quê? Ela é a delegada que está investigando o inquérito das fake news. Aquele inquérito que já prendeu um monte de bolsonarista. Ela também é delegada à frente do inquérito dos atos antidemocráticos. Aquele inquérito que foi acoplado ao inquérito das fake news e depois, com aquele inquérito, foi aberta uma nova investigação, que é a investigação das milícias digitais bolsonaristas. Então, ela é a que está investigando todo o gabinete do ódio bolsonarista, está investigando o Luciano Hang, está investigando o Otávio Facuri, está investigando todos os financiadores do gabinete do ódio bolsonarista. Ela é a delegada que está pedindo prisão de vários bolsonaristas, e o Bolsonaro será obrigado a ficar frente a frente com ela, e ela fará perguntas ao Bolsonaro. Pergunta sobre o quê, Thiago? Pergunta sobre o vazamento de um inquérito sigiloso da Polícia Federal que investigava uma tentativa de ataque ao sistema do TSE. Vamos lembrar uma coisa, as urnas eletrônicas não são conectadas à internet. Então é impossível atacar, hackear uma urna eletrônica. Se alguém quiser mudar o resultado de uma eleição, essa pessoa ia ter que ter acesso a todas as urnas eletrônicas. Estamos falando aí de centenas de milhares de urnas, e aí mudar o sistema, hackear cada uma delas, que tem um código de criptografia diferente. Ou seja, esse hacker ia demorar talvez anos para conseguir hackear todas as urnas eletrônicas, o que é virtualmente assim, é impossível, humanamente impossível. Tá, segundo o Bolsonaro, na live que ele fez no dia 29, não. As urnas são passíveis de serem hackeadas, tudo mais. Bolsonaro fez uma live de 2h30 em que ele não mostrou nenhuma prova de que as urnas podem ser hackeadas. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, abriu um inquérito contra o Bolsonaro quanto a isso. E eu falei aqui e eu repito, o TSE vai usar esse inquérito para enquadrar o Bolsonaro, senão ele se torna inelegível em 2022. Quem vai se tornar inelegível, e aí eu aposto contigo, quer fazer uma aposta aí, ó? Eu aposto o quê? Aposto um sorriso, ó. Sorriso é de graça. Pois bem, eu aposto que o deputado Felipe Barros será tornado inelegível pelo TSE. Isso eu não tenho dúvidas. Quanto ao Bolsonaro, eu sei que pode ocorrer politicagem, porque as decisões do TSE são políticas, a gente sabe disso. O TSE já rasgou acordos bilaterais do Brasil, inclusive tratado com a ONU, só para impedir o Lula de dar entrevista antes da eleição. Lembra disso? Em 2018? E para impedir o Lula de participar da eleição, porque o Lula ganharia a eleição de dentro da cadeia. Tá. Então a gente sabe que o TSE é político. Então, quanto ao Bolsonaro, vai ocorrer politicagem, mas tem uma chance do Bolsonaro ser tornado inelegível, dependendo de como estará a conjuntura política em 2022. Tá, quanto ao Felipe Barros, não. A gente sabe que os deputados bolsonaristas, aí o STF não perdoa, o TSE não perdoa. O Felipe Barros, ele também, na entrevista, alguns dias depois dessa live do Bolsonaro, ele vazou dados desse inquérito sigiloso. Tá, Felipe Barros já foi depor na Polícia Federal. Ficou pianinho, viu? Felipe Barros, que é todo... Pra quem não sabe, Felipe Barros é um deputado bolsonarista que tá sempre lá gritando, o cara é neonazista, tudo mais. Pessoa da pior espécie. Adora gritar e ser um machão. Tava pianinho lá, pianinho na Polícia Federal frente a frente com a delegada Denise. Ele disse que, olha... Não, delegada, não, pelo amor de Deus. Esse inquérito que eu tive aqui, os dados, que eu vazei os dados... E chegou a mim uma denúncia, porque eu estava na comissão do voto impresso. E aí chegou a nós essa denúncia, eu apenas levei à frente essa denúncia, ou seja, tornou pública a denúncia. Só que a comissão do voto impresso tinha dezenas de deputados, 18 se eu não me engano. Ele foi o único que cometeu o crime. É crime, só para que você saiba, é crime você tornar público dados de um inquérito sigiloso. E ele tornou público dados desse inquérito sigiloso. Para dizer o quê? O que ele e o Bolsonaro disseram nessa entrevista? Olha, tem uma investigação na Polícia Federal porque hackearam as urnas em 2018. A eleição de 2018 foi fraudada, ó, tá aqui a investigação, ó, delegado tal, não sei o quê, ó, aqui os hackers. A
a investigação não se tratava de nada disso, era de uma tentativa, tentativa de acesso ao sistema do TSE, que não tinha nada a ver com a eleição, era o site do TSE, não tinha como mudar resultado de eleição ali. Só para que você tenha ideia, o delegado dessa investigação, desse inquérito sigiloso, foi afastado pelo Alexandre de Moraes. E ele também foi ouvido, Felipe Barros foi ouvido, e esse delegado é outro, o delegado bolsonarista. Quem você acha que vazou os dados da investigação sigilosa para o Bolsonaro e para os deputados bolsonaristas? Claro que foi o delegado. Pois bem, ou algum dos agentes da investigação. Mas o delegado foi afastado e aí ele disse que ele não vazou, que ele não sabe de nada, que a culpa não é dele, obviamente. Alguém achou que ele ia chegar lá e falar, fui eu mesmo, fui eu. Não. O delegado foi afastado sumariamente da investigação. A delegada Denise, que é a do inquérito da fake news, já escutou esse delegado, já escutou o Felipe Barros e agora é hora dela escutar Jair Bolsonaro, que é o terceiro envolvido nessa falcatrua. O Bolsonaro vai ter que explicar por que ele vazou dados de um inquérito sigiloso. O pior, ele vazou isso sendo presidente, sabendo que isso teria ampla divulgação na mídia, teria ampla divulgação entre os seguidores dele e isso era fake news. Porque ele não vazou. Uma coisa era se o Bolsonaro fizesse assim, olha, tá aqui os dados de um inquérito sigiloso, o inquérito está investigando isso, isso e isso, os responsáveis são esses, os investigados são esses, tá? Esse é o objeto aqui do inquérito. E não mentisse sobre o inquérito. Já estaria cometendo crime. Isso já é crime. Outra coisa é ele vazar o inquérito sigiloso para dizer, olha, tá aqui o inquérito sigiloso, esse inquérito prova que as urnas eletrônicas são passíveis de fraude, esse inquérito prova que houve fraude na eleição de 2018, eu ganhei no primeiro turno e não no segundo. Pronto, aí você, além de estar cometendo crime, de estar expondo dados do inquérito, você ainda está expondo isso para colocar em risco todo o sistema eleitoral, colocar em xeque todo o sistema eleitoral brasileiro. Quer dizer, a principal forma de você matar uma democracia é você colocando em xeque, ou seja, deixando a população em dúvida sobre o sistema eleitoral. Aí você começa a matar uma democracia. E o TSE, eu vou te falar, isso são declarações dos ministros, eles já declararam que isso é inaceitável e quem fizer isso será tornado inelegível. De novo, eu vou te dizer. Eu vou falar uma coisa que eu disse aqui em agosto, quando esse inquérito foi aberto. Vão usar esse inquérito para tirar o Bolsonaro da eleição para o candidato da terceira via tentar chegar no segundo turno contra o Lula. Mas só farão isso lá para 2022, quando eles souberem se alguém da terceira via tem chance de chegar ao segundo turno contra o Lula e eles souberem se é mais viável tirar o Bolsonaro da eleição para que esse candidato chegue ao segundo turno, porque tem uma ala no pessoal da direita que acha, essa ala é muito forte, é uma ala muito burra, não entendem nada de política, por isso que eles não ganham eleição nenhuma, que eles acham que se tirar o Bolsonaro da eleição, alguém da terceira via chega ao segundo turno contra o Lula. E que com o Bolsonaro na eleição, o Lula ganhará no primeiro turno. Sempre que eu falo dessa tese aqui, eu dou risada. Eu não consigo não rir disso. É uma tese burra, mas é uma tese burra. Mas o pessoal que defende essa tese são aqueles mesmos que achavam que o Aécio, que fez um governo desastroso em Minas Gerais, ia ganhar em 2014. Aqueles mesmos que achavam que o Serra ia ganhar em 2010. Aqueles mesmos que achavam que o Alckmin ia ganhar em 2006. Quer dizer, esse pessoal é burro. Esse pessoal não entende nada. Olha, é só você ler a pesquisa e você entende que se você tirar o Bolsonaro da eleição, o Lula não apenas ganha no primeiro turno. Se tirar o Bolsonaro da eleição, faz assim, não tem eleição e já põe o Lula por aclamação. Será a melhor coisa. E esse pessoal ainda diz o seguinte, não, o Lula quer o Bolsonaro como adversário. Tirar o Bolsonaro da eleição é o terror do Lula. Pessoal burro. Pelo menos metade dos eleitores do Bolsonaro, quem disse não sou eu, Thiago, suas pesquisas, não mudam de voto. Eles só votam no Bolsonaro. Metade pode mudar para o Sérgio Moro. E essa metade que pode mudar para o Sérgio Moro pode mudar para algum outro da terceira via, dependendo de quem seja. A outra metade não muda, eles não arredam o pé, eles vão votar no Bolsonaro ou em quem o Bolsonaro ordenar que eles mandem. Que eles votem. Se o Bolsonaro falar, votem no Macaco Simão, eles votam no Macaco Simão, é isso. O Bolsonaro fala, comam cocô todo dia de manhã que é bom. Os caras comem cocô todo dia no café da manhã e repetem. É isso. Tá, então eu falei isso aqui e isso continua. Se as pesquisas mostrarem tudo mais que não é viável, eu vou falar. As decisões do TSE são políticas, não pense. Tem gente que é advogado fica bravo comigo e fala, não, Thiago, porque na lei isso, na lei aquilo, não.
Desculpa, eu, Thiago, não nasci ontem, eu, Thiago, não tenho esse apego todo ao direito, e eu vou te falar, as decisões do STF, muitas do STJ e as do TSE, olha, na sua maioria, elas são políticas, elas não são na letra fria da lei. Se fossem, nossa senhora, se fossem o presidente hoje do Brasil seria Luiz Inácio Lula da Silva e não estaríamos vivendo essa desgraça que estamos vivendo, não estaríamos vivendo esse pesadelo que estamos vivendo. Mas Cidade Ademar, Zona Sul de São Paulo, ó. Cidade Ademar é um bairro na Zona Sul de São Paulo. A gente estava lá ontem, 2 horas, rodando, denunciando os crimes do Bolsonaro. Também estamos rodando em outros bairros de São Paulo, em outros locais. E já fechamos para rodar em Campo Grande também. Estamos achando carro de som no Acre, que é o único estado em que a gente ainda não rodou denunciando os crimes deles. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Siga-me nas outras redes, é muito importante seguir também nas outras redes. Falou!